Amém? Hoje a mensagem será por uma missionária da igreja. Muitas vezes nós não entendemos e não reconhecemos, mas eu tenho falado para a Cris que eu reconheço o trabalho que ela faz como um trabalho missionário. Para os irmãos, se os irmãos não sabem, agora vão ficar sabendo, na Convenção Batista Brasileira existe 8 departamentos de missões, ou 8 grupos de missões. Existe capelania hospitalar, capelania presidial, não lembro se existe algum outro tipo, capelania universitários. São 8 grupos de trabalho missionário que tem na Convenção Batista Brasileira. Então nós vemos que pela própria Convenção Batista o trabalho de capelania é um trabalho reconhecido como missionário. E quando eu cheguei aqui, depois de um tempo foi que eu fiquei sabendo, e eu dou graças a Deus por esse casal, pelo Ivanildo, pela Cris, que eles sempre têm se colocado à disposição de fazer a obra do Senhor. Isso é algo, irmãos, que nos leva a ver que a Vila Moraes tem pessoas com talentos aqui, tem pessoas que têm um chamado para a obra do Senhor, e Deus está chamando, e nós precisamos simplesmente obedecer. Que Deus venha usar a vida da Cris. Queria convidar ela já aqui. Ela tem nos ajudado no trabalho com os hispânicos, ela tem nos ajudado num trabalho que nós começamos no albergue, lá na região da Luz, e ela faz o trabalho de capelania no Hospital das Clínicas, Emílio Ribas, onde também o Mateus e a Juliana têm ido lá cantar. Então é motivo de alegria para a Vila Moraes. Amém? Vamos orar pela Cris? Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, pela vida da tua serva que aqui está, Senhor, que tem atendido o teu chamado, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, continue a usar a sua vida, fortalecendo, capacitando. Que o Senhor, ó Deus, esteja, Pai, dando ânimo para ela, Senhor, a cada dia, Senhor, para que ela possa continuar, Senhor, levando, Pai, essa mensagem de salvação, que ela possa estar levando o Cristo, Senhor, como única esperança para aquelas pessoas, ó Deus. Que o Senhor, Pai, use a vida dela grandemente, e que o teu nome seja glorificado e exaltado, ó Deus, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, meus amados irmãos. Eu até comentei com o Lucas que eu não faço questão nenhuma de título nenhum, né? Porque a gente faz a obra do Senhor não pelos títulos que a gente pode ter, né? Mas a gente faz a obra do Senhor porque a gente não trabalha aqui para essa terra. Nós somos chamados para trabalhar para o céu, né? E aí o nosso trabalho não é para ser reconhecido aqui. Então a gente, aonde Deus vai nos chamando, aonde Deus vai nos colocando, a gente vai trabalhando e vai desenvolvendo o que Ele tem nos capacitado a fazer. Pode colocar, Manuzinha? Eu preparei um PowerPoint, porque o trabalho é de apresentação. E aí eu vou apresentar para vocês se familiarizarem com tudo que a gente vai fazendo todos os dias. Na capelania você tem trabalhos que são realizados diariamente, né? E aí eu até coloquei aqui como a arte do consolo. Quando eu fiz o curso, né, eu tive que me preparar para fazer o curso, para conseguir trabalhar. Porque muito incrível, mesmo você tendo muitos anos de vida cristã, a gente às vezes não sabe abordar as pessoas e não sabe como reagir diante das situações, não sabe como falar. Então, durante toda a apresentação aqui que vocês vão ver, não tem como.
A primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente se dispõe num trabalho, qualquer um que seja aqui na igreja, primeiro a gente tem que se preparar espiritualmente. Mas depois de conhecimento da palavra, você tem que conhecer profundamente a palavra de Deus, porque é impossível a gente fazer ou falar qualquer coisa por nós mesmos. Pode passar? O despertar. Então, como que isso aconteceu? Foi uma coisa muito interessante. Eu trabalhava em Alphaville, no hospital, num laboratório, lá em Alphaville, e trabalhava no Hospital Ipiranga. Eu levantava 3h30 da manhã, nessa época eu morava em São Miguel Paulista, e tinha que fazer 120 quilômetros de carro por dia para trabalhar nesse lugar. Depois eu peguei e falei, olha, eu vou prestar alguns concursos públicos para mim deixar minha vida mais fácil, né, para eu não ter que levantar tão cedo assim, 3h30 da manhã, muito complicado. Aí eu prestei o concurso no Hospital das Clínicas e acabei indo para o Hospital das Clínicas. Depois de um tempo que eu já estava trabalhando lá, eu trabalhava na Fundação Ococentro, aí eu peguei e falei, e se eu melhorasse ainda mais isso? Porque aí eu vou conseguir levantar um pouquinho mais tarde. Indo trabalhar para o hospital, no Hospital das Clínicas, eu comecei a conseguir levantar 4h30 da manhã. Nossa, foi um ganho, 1 hora a mais, porque eu levantava há 10 anos, mais de 10 anos, 3h30 da manhã, então eu consegui levantar 4h30 da manhã. Aí foi uma felicidade, fui para lá. Depois eu vi que eu podia pedir uma transferência para o Hospital Emílio Ribas, que era do lado. Nossa, aí eu fiquei muito legal. Fiz tantos planos, 20 anos levantando muito cedo, 3h30 da manhã, depois 4h30. Eu falei, agora eu vou ser demais, agora eu vou levantar 6 horas da manhã, consigo entrar 8 horas da manhã no serviço, e assim eu vou ter uma vida, né, vou descansar. Mais do que merecido, né, gente? Vocês não acham que mais do que merecido? Nossa, já eram 20 anos, levantando muito cedo, tal e tudo. Enfim. Aí eu chego no Hospital Emílio Ribas, o que me acontece? Eu conheço a capelania. E aí eu me deparo com um pessoal lá, que vocês vão ver o próximo vídeo, fazendo o trabalho. A primeira coisa que a Neide, que vocês vão conhecer, que vai falar aqui para mim, ela vai falar, minha filha, você vai ter que levantar mais cedo. Eu falei, de novo? Eu estava tão feliz, eu tinha feito tantos planos para levantar às 6h30 da manhã. Aí ela me fala, a primeira coisa que ela me falou, você vai ter que levantar mais cedo. Aí ela falou para mim, você sabia que na Coreia, os cristãos da Coreia do Sul, mesmo as mulheres que não trabalham fora, elas levantam 4h30 da manhã para orar? E não tem jeito, quem quer trabalhar para o Senhor precisa levantar cedo. Aí eu falei, não, Deus deve estar de brincadeira comigo. Eu falei, você quer saber? Eu vou fazer capelania sim, mas eu vou fazer quando eu me aposentar. Agora não vai dar, não tem jeito, não sei o quê. E aí, vocês vão ver o vídeo aqui. E aí a Neide, o que ela fez comigo? Ao invés dela falar para mim, não, você tem que fazer isso, ela falava assim, eu aparecia, ela falava assim, Cris, por favor, você leva essa meia no leito tal? Daqui a pouco, Cris, por favor, você leva essa pasta de dente no leito tal? Aí eu via que eu chegava lá, eu chegava só para entregar a meia. Aí eu falava, bom dia, tudo bem, tal, e tudo ia entregar a meia. Aí você via uma pessoa que estava precisando de uma palavra. Bom, aí eu já tinha feito o curso nesse tempo, enfim. Aí eu fui indo, cheguei na minha chefe e falei para ela, doutora, o pior é que a minha chefe, ela é minha chefe desde 94, então ela sabia do meu sonho de levantar às 6 horas da manhã. Então ela pegou e falou, o que você quer? Você quer trocar de horário? Ah, não. De verdade? Eu falei, doutora, sabe o que é? Tem um trabalho de capelania que acontece aqui e eu vou ter que trocar de horário. Então, assim, o que eu descobri, que o primeiro coach do mundo é Deus. Sério, porque aí, qual foi a mensagem que a Neide me mandou? Me mandou Isaías, que é assim, os que confiam no Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam, andam e não se fadigam. Então, quer dizer, então Deus é que ia na frente. Aí eu descobri que quem era coach mesmo, na verdade, era Deus. Porque aí ele pegou e falou, vai, porque eu vou estar contigo. E aí, enfim, e aí eu estou aí.
Pode passar, e aí agora vocês vão assistir o vídeo e vocês vão entender como que é a nossa movimentação, mais ou menos. Esse vídeo foi feito em 2019, antes da pandemia. Bom, igual eu já falei, o ministério, e nenhum ministério, ele pode ser apenas por experiências humanas. Senão, a gente pode cair na cobiça da carne, na cobiça dos olhos e no orgulho da vida. Muitas vezes a gente não sabe, mas a gente perde Deus no meio da unção. Porque é exatamente aquilo que define a gente, que todo mundo admira, que a gente faz muito bem, é que a gente acaba tropeçando. E aí a gente tropeça na egolatria, porque a gente começa a ficar com o ego tão elevado e a gente perde Deus. Então, por isso que eu falei da minha preocupação principal de não ter nenhum título, porque Deus tem que falar comigo e eu tenho que depender do Senhor em todas as coisas, todo momento. Vamos continuar? Passa o próximo, por favor. Essa é a Neide. Então, foi ela que me mandou a mensagem. E essa mulher, todos os dias, qualquer uma pessoa que chegar lá, todos os dias vai encontrar ela de joelhos, das 6 da manhã até as 7 da manhã. Ela faz capelania lá, já vai fazer 30 anos. Né? Esse ano faz 30 anos que ela está no hospital. E aí é todos os dias, de joelho lá. Então, ela é a capelã e é com ela que a equipe toda trabalha. Pode passar? Só que a gente teve um problema. Esse vídeo ele foi feito em 2019 e a pandemia nos pegou em 2020. E aí, todo esse trabalho que a gente fazia dessa forma já não foi mais possível a gente fazer. Então, a gente lidou com a situação, o mundo lidou com a situação, né? Que a gente precisava gerenciar todos os traumas. Então, o estresse, o medo, a ansiedade tomou conta de todo mundo. Então, a gente teve que mudar algumas formas. E ali eu comecei a orar. Pode passar o próximo? E eu tive uma ideia.
né, porque estava todo mundo proibido de transitar no hospital, não podia transitar. Eu tive uma ideia de começar a colocar mensagem. Todos os dias eu ia no ponto que os funcionários batiam ponto e colocava mensagem. E aí, essas mensagens já estão mais de 2.000 mensagens. Uma médica chamou a atenção, porque quem era a pessoa que colocava todo dia uma mensagem em todos os pontos, né? E aí ela começou a anotar as mensagens. E ela observou que mais da metade das mensagens era mensagem de esperança, mensagem, estou orando por você, não tenha medo e seja forte, não desista. E aí ela foi anotando, e agora ela está escrevendo um livro, né? E um capítulo desse livro, que fala da pandemia, é exatamente falando dessas mensagens e como essa mensagem transformava, porque antes da gente ir colocar, eu vou e faço todas as mensagens e levo, e a Neide ora, e ela fala, Senhor, mesmo que seja só, eu estou orando por você, mas a pessoa que olhar aquilo, ela consiga sentir um conforto, um consolo, que só o Senhor pode dar. Então, até hoje, a gente coloca todos os dias mensagens, e aí eu comecei a fazer isso no HC também. Mas no HC eu fiz eu tive uma outra ação, uma entrega de balas com esse cartãozinho aqui. Não se sinta só, estamos orando por você. Grupo DAP de oração. Eu criei um grupo de oração lá no HC, aí esse grupo foi ecumênico, ele começou com quase 300 pessoas, eu fiz mais de 300 mini mensagens e a gente orava todos os dias, às 19h30, por todos os funcionários. Porque vocês sabem, o medo tomou conta, ninguém conseguia trabalhar, nós tivemos profissionais que desistiram da profissão por conta da pandemia. E aí eu tive uma outra ideia. Eu tive a ideia de mandar essas balas para todos os hospitais que eram apontados no Jornal Nacional, como um lugar que não tinha mais como receber nenhum paciente e o desespero dos funcionários. Então, foram entregues 10.000 saquinhos de bala em 26 hospitais de São Paulo. Escrito assim. Aí, o que aconteceu? Essas balinhas acabou caindo na mão da Globo. Aí eles correram lá. Então, a gente teve entrevista com o UOL, aí teve um monte de coisa que a gente apareceu, Globo Repórter, Jornal Nacional, e o Hospital Emílio Ribas ganhou um troféu e um prêmio lá, falando que é a melhor humanização. Porque o que aconteceu? A humanização, quando viu que a gente estava fazendo sucesso, eles tomaram a nossa frente, e aí o pessoal da imprensa do hospital tomou a nossa frente e perguntou se não tinha problema eles falarem com a Globo, eles falarem, não teve problema nenhum com a gente. Porque o que a gente queria é as portas abertas para trabalhar. E é o que a gente mantém até hoje. Então, todos os ônus, bônus, foi tudo para eles. Não tem problema. Porque é o que eu comecei falando aqui. Porque nós não trabalhamos para a terra, nós trabalhamos para o céu. Então, a gente não precisa de título, não tem problema que vai sair aqui ou ali. O que importa é que vários profissionais conseguiram ser atendidos em oração pela gente com coisas tão simples. E a Vila Moraes estava incluída nisso, porque eu sou daqui da Vila Moraes. Então, Então, a Vila Moraes acabou caminhando por mim e com essas balas por aí. E aí foi uma ação que a gente fez durante a pandemia. Pode passar o próximo. E aí, quais são as atividades que a gente faz, então, todos os dias? O que aconteceu? Como a gente saiu na Globo, como saiu em tudo enquanto é lugar, as portas do hospital abriu e a gente começou a fazer minutos com Deus em todos os setores. E aí, a gente tem todos os setores do hospital, a gente tem, às vezes, no dia, mais de 120 pessoas participando do culto do Minuto com Deus com a gente, até hoje. E isso aconteceu por conta da pandemia e por conta disso. E aí, fora isso, a gente faz assistência aos familiares, aos visitantes do hospital,
entrega semanal de kits de higiene, hidratante corporal, enxaguante bucal, sabonete líquido, meia, cestas básicas. Aí a gente faz uma reposição de literaturas também, apagou aqui. E aí a gente vai fazendo a entrega de tudo isso que a gente precisa para atender o paciente. Como que a gente faz? Eu também comecei a passar nos quartos e a gente observa o quarto. Então, a gente observa onde que está o chinelo do paciente, aonde está a refeição do paciente, como que está a coberta do paciente, o travesseiro. Porque tem paciente que não consegue arrumar o próprio travesseiro, tem paciente que não consegue arrumar o chinelo na hora de ir no banheiro. Então, a gente dá aquela passadinha e fala, oi, tudo bem? Eu sou a Cristiane, sou da capelania, eu vim aqui para ver como que você está. Eu observei que seu chinelo está do outro lado. Se eu arrumar o seu chinelo desse lado aqui, está tudo bem? Aí a gente vai e arruma o chinelinho do jeito que ele consiga levantar da cama. A gente, olha, sua cama está muito alta, você quer que abaixe um pouquinho? Né? Aí leva uma meia e tudo, e é assim que a gente vai fazendo o trabalho. E com aquilo a gente vai conversando, aí eles falam, nossa, você é como se fosse um anjo aqui passando, aqui. Eu falo, porque o Senhor, Ele nos visita todos os dias. E eu sou uma visita do Senhor. E assim a gente começa a desenvolver ali uma conversa com o paciente. E aí ele daqui a pouco já está se sentindo da sua família e começa a falar as coisas. Eu falo, tudo bem se a gente orar junto? Você quer que eu ore com você? Você gosta de ler? Você quer ler alguma coisa? Você gosta de fazer algum artesanato? E assim a gente vai trabalhando no hospital, né? Então, todos os dias, aí eu tive que mudar meu horário, gente. Voltando. Tive que mudar meu horário para mim ter um horário. Então, eu entro das 11 até ao meio-dia e meio, eu fico por conta da capelania, para passar nos andares, para ver como que o quarto está, como que o paciente está, se ele precisa de alguma coisa, e fazendo essas visitas assim mais específicas, para aquele que descobre que está com uma doença, uma enfermidade até maior do que ele estava, para atender o familiar de algum deles que fica desesperado, porque sabe que não tem mais jeito a enfermidade, né? Então, enfim, aí a gente dá esse acolhimento e é assim que acontece. Pode passar? Aí tem a visita nos leitos e faz toda a diferença, né? Um toque, um gesto, um simples detalhe, muda tudo no dia. E teve uma vez que eu senti no coração de começar de passar na UTI. E aí eu comecei a passar na UTI, e aí eu passo na UTI e vou conversando com um paciente que não tem reação nenhuma. Por que eu tive isso no coração? Porque eu tive um amigo de infância que foi pastor e ele teve um câncer de laringe. E ele me falou que na UTI ele fazia um esforço enorme para abrir a boca, para abrir os olhos e para falar. E tinha horas que ele achava que ele estava conversando com a enfermeira, mas na verdade ele não estava conseguindo falar. Então eles ficam ali naquela força e alguns profissionais da saúde, eles não têm muito tato, né? Aí eles chegam no quarto com 2, com 3 e falam, esse aqui não tem mais jeito. E aí o paciente de UTI escuta um negócio desse e ele tenta forçar, olha, eu estou acordado sim, olha, eu estou te escutando sim, e não consegue responder. Aí eu peguei e falei, Neide, tudo bem se eu começar a entrar na UTI? Ela falou, tudo bem. Bom, enfim, fiz isso durante um tempo, fui fazendo. Um dia eu estava no elevador, aí eu cheguei, cumprimentei todo mundo, oi gente, tudo bem? Não sei o que, do meu jeito. Uma mão pôs a mão assim no meu ombro e falou, essa voz me visitou. Aí eu virei, eu não consegui reconhecer o rapaz, né? Eu falei, sério? Ele falou, além de você me visitar, ainda você cantou para mim. Eu falei, sério? Nossa, você me desculpa, porque eu faço isso todo dia, em todos os leitos, e acabo não me lembrando e tudo. Ele fala, nossa, foi assim, tão importante aquela passada no quarto, e quando você falou comigo, porque entrou o médico, entrou os enfermeiros e falaram, esse rapaz ele não reage mais há não sei quanto tempo. E aí você pegou e abaixou e falou assim, porque eu sempre falo mais ou menos a mesma coisa. Eu peguei e falei para ele assim, olha, você às vezes não está conseguindo conversar, mas Deus escuta a oração que a gente faz lá no coração.
Aqui, às vezes, a gente faz a oração alta e tudo para o nosso irmão do lado escutar, mas Deus escuta a nossa alma e escuta o nosso coração. Talvez você não está conseguindo se expressar, e você está imaginando que você está conseguindo, mas você não está conseguindo. Mas creia que Deus está ouvindo a oração do seu coração. Eu não sei qual é a sua religião, eu não sei no que você acredita, mas você pode entregar o seu coração para Jesus. Aí eu geralmente canto algumas músicas e uma delas é aquela: o meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é do mestre. Aí canto assim, faço uma oração e vou embora. Aí esse rapaz falou comigo, aí foi a resposta que eu precisava, que eu vi que eu tinha que realmente passar em todos os leitos, né? A gente não manteve muito assim a amizade, porque ele pegou e falou para mim assim: nossa, eu vi que era essa voz que tinha me visitado, mas eu achei que era uma pessoa bem mais novinha. Me chamou de velha. Então, por isso, a gente não manteve muita amizade, não. Eu só cumprimentei e falei tchau, tchau. Né, e tudo. Brincadeiras à parte. Mas é isso. Porque a gente, às vezes, não sabe aonde que está alcançando o que a gente está falando. Mas a palavra de Deus, ela não volta vazia, né? Então, esse trabalho, e qualquer trabalho assim, é fundamental. Uma pessoa que não estava conseguindo reagir, ele falou que conseguiu reagir naquela semana, que aí ele ficou com aquilo na cabeça, e aí ele conseguiu abrir os olhos, desceu para o quarto, estava em alta, e naquele dia ele só estava retornando para ver que medicação que ele ia continuar, ou então para o médico dar alta definitiva para ele. Pode passar. As crianças. Outra coisa que foi uma guerra comigo. Eu falei, então, tudo bem, eu vou trabalhar com qualquer público. Já trabalhava com esse negócio de passar nas UTIs. Gente, é muito difícil. Porque, às vezes, você sai e aí você sabe realmente que aquela pessoa não vai sair dali. E se você encontra com um familiar, e se você precisa acompanhar o familiar, como que é que você vai falar com o familiar? É difícil. É complicado. Agora, você imagina, na UTI, é difícil demais, porque você lida com a mãe aflita, com a mãe ansiosa, com a mãe desesperada, querendo encontrar em alguém, em algum olhar, que vai dar tudo certo. E a gente não pode dar esperança que não existe, né? Você prega palavras de Deus, né? Mas você não pode dar esperança que não existe. Você ensina para ela que o Senhor consola em todos os momentos, mas é difícil, muito complicado. E aí aquelas crianças também, né, com aquelas enfermidades muito graves e tudo, foi uma luta trabalhar com eles. Pode passar o próximo. Mas aí, o que aconteceu? Os aviões. O que aconteceu? Eu tinha falado, Neide, não me coloca nas crianças. Aí tinha um menininho lá. Eu não sei o que aconteceu com a minha cabeça, meus irmãos. Eu não consigo lembrar o nome do menino. O menino passou no vídeo, dado a mão com... Mas eu não consigo lembrar o nome dele. E depois eu não quis também perguntar para a Neide, porque foi tão difícil para mim, aquela situação, que aí eu não consegui depois ficar com ele na cabeça, assim. Aí a Neide falou, Cris, sabe aquela criança que está no leito tal, tal, tal? Então, ele nasceu, ele é de pais aidéticos. O Emílio Ribas é o hospital que trata com pessoas com AIDS. Então, lá, 90% do hospital são pessoas com AIDS. E aí, às vezes, o pai tem, a mãe não tem e tal. E no caso das crianças, os dois tinham AIDS. Aí, a mãe desobedeceu ao médico e amamentou a criança. E ele ficou com AIDS. O que aconteceu? Ele nasceu no Pérola Baito, mas já foi transferido lá para o Emílio Ribas sem poder ter alta. Porque ele pegou AIDS sendo amamentado pela mãe. A mãe, depois de 2 anos que ele estava internado, que ele não conseguia se recuperar para ele ter alta, aí a mãe veio a falecer. Aí ele pegou e criou uma paixão por avião. E aí ele pegava, a tia Pri era quem fazia acompanhamento com ele. Aí ele falava, tia Pri, me traz mais papel.
tia Pri, me traz mais papel. E ele fazia avião. Aí, um dia, ela chegou para ele e falou assim, por que você gosta tanto de fazer avião? Ele falou, eu gosto de fazer avião porque eu vou no céu. Lembra que você falou que a gente vai no céu? Aí eu vejo a minha mãe. Aí eu fico perto da minha mãe. Aí, bom, enfim, aí ficou, tal e tudo. E ele tinha uma ligação muito forte com o pai. E aí a Priscila perdeu, já a moça que fazia esse trabalho junto com ela, já não podia mais ir, né? Porque como ele era uma criança muito debilitada e tudo, sempre ia de duas no quarto. Aí a Neide, Cris, por favor, não sei o quê. Eu falei, Neide, você sabe que eu não... mas é complicada a situação dele. Tem dias que ele chora muito, sentindo falta da mãe e tal, e não sei o quê. Enfim. Aí ele já estava ia fazer 3 anos, nós comemoramos, fizemos uma festinha para ele dentro do quarto mesmo, para comemorar os 3 anos dele, com o pai dele lá. Só que o pai dele pegou e veio a falecer. Aí, o dia que o pai dele faleceu, as enfermeiras, ninguém conseguia contar para ele. Aí pediram, por favor, para o pessoal da capelania ir lá contar para ele que o papai dele também tinha falecido. Aí a Neide me falou, aí eu sabia da história dos aviões e tudo. Aí a Priscila levou um pacote com 500 folhas de sulfite, e foi fazendo avião com ele. Só que ela ficou 1 semana fazendo isso. Eu falei, eu não vou. Né? Não tinha condições, porque ele chorava por falta da mãe. Daqui a pouco ele começou a achar estranho o pai não visitar ele todos os dias. E aí ele caía em choro também. Aí muito complicado. Aí a Neide falou, Cris, não tem outra pessoa aqui, vai ter que ser você. Aí eu peguei, fui com ela. Aí eu tive uma ideia. Aí eu falei com o pastor Sérgio. Falei, pastor Sérgio, vamos fazer uma vaquinha e comprar um avião de verdade para ele? Aí nós fizemos uma vaquinha e compramos aquele avião até que voa e tal, não sei o quê. E aí compramos para ele. Aí eu falei, Pri, e se você... A Priscila já não tinha condições, assim. Eu falei, e se você falasse para ele que agora ele também precisava... ver o papai dele também, que o papai dele também estava no céu. E, enfim, foi muito duro, foi muito difícil. Quando a Priscila chegou lá, que a gente chegou, aí eu sentei meio assim de longe, aí ele viu o avião, ele falou, que grande! Aí eu abri a caixa e tal, e aí a gente foi fazendo funcionar, e a Priscila começou a contar uma história para ele. Né? Aí ele parou, sentou e ficou parado. Mas a gente teve a impressão que ele sabia o que ela ia contar para ele. Aí, quando ela conseguiu falar, o papai também agora mora no céu. Aí ele se jogou no braço dela, aí falou, obrigada, tia Pri, por você me contar. Aí ele foi ficando, aí foram identificar quem eram os avós e tudo, e ele depois foi meio que se recuperando, e depois já estava bem e pôde receber alta. Então, assim, é muito difícil lidar com essas situações, é muito difícil entregar ele para uma avó que nunca tinha ido visitar ele, né? Você ir procurar quem era a tia, quem era a avó, porque ninguém nunca tinha ido visitar. Então, a gente lida com essas situações muito tristes mesmo, muito difíceis no hospital. Mas a gente crê, né? Eu tenho coisas muito marcantes dos meus 3 anos de idade, que eu até falei para minha mãe, que eu lembrava, quando eu tinha minha mãe, e aí que eu lembrava, quando é uma situação muito marcante, você não esquece mais. E aí eu creio que todas as lições e tudo que a gente falou, e que a gente usou o meio que ele gostava, que era o avião, e a gente conseguiu falar do céu, conseguiu falar da salvação de Jesus, conseguimos falar que ele nunca estaria sozinho, né? E que o amigo, igual tem muitos que gostam do amigo oculto, né? As crianças, no hospital principalmente, eu acho que por ficar muito sozinha, eles criam um amigo oculto. E aí a gente faz de tudo para que o amigo oculto deles seja Jesus, né? E aí eles conversam e contam, às vezes, até as conversas para a gente. E tudo. Pode passar. Olha ele aí só de costa, porque criança a gente não tira muito foto de frente. Foi no dia que ele conseguiu receber a alta, e ele gostava muito da tia Pri, e gostava
do Francisco, né, o Tico, que a gente chama de Tico, que ele é bem novinho, o Tico. E aí ele, cadê o tio Tico? Aí o tio Tico estava lá. Aí, muito engraçado, juro que eu pensei que eu estava consolando, e que tudo que Deus estava fazendo na minha vida era me ensinando a consolar. Mas eu fui consolada muito mais. Pode passar a próxima. Essa é minha irmã Adriana. Ali foi a festa de 10 anos do filho dela. Ela descobriu que tinha câncer. Ela está com a peruca loira e eu com a peruca vermelha. Ela descobriu que tinha câncer e o filho dela tinha 3 anos de idade. Eu tinha terminado de passar essa situação com esse menino no hospital. Aí, o meu sobrinho de 3 anos, eu tive que começar a lidar com ele, fazer capelania com ele, por conta da minha irmã estar com câncer. Quando chegou os 10 anos dele, ela estava internada e ela fugiu do hospital para a festa. E eu peguei, organizei toda a festa, fiz uma festa na floresta e a gente se vestiu de Frozen. Ele era o Tarzan da festa, ele gosta muito de floresta e tal, e ele estava fazendo 10 anos. E aí ele falou para mim assim, sabe que eu não gosto, tia Cris, das minhas festas? Eu falei, o que você não gosta? Ele falou, porque minha mãe sempre está careca. Aí eu falei, então nós vamos mudar isso. Todo mundo põe peruca. Aí a gente se fantasia. Então, a gente se fantasiou, todo mundo, inclusive ela, né? A gente se fantasiou. Na verdade, minhas irmãs não quiseram. Todo mundo achou que eu estava maluca, porque ela estava internada e tudo. E a gente fez a festa. Foi a última festa que ela teve, que no ano seguinte, no dia do aniversário dele, ela faleceu. No dia que ele estava fazendo 11 anos de idade. Pode passar. Aí ela com ele. Então, é esse olhar, uma mãe que já tinha tido o diagnóstico que não teria solução mais, mas ela sorri, ela encontra forças para sorrir, para falar para o filho que está tudo bem, para ele não ter medo. Então, a mãe sempre se posiciona assim. Então, as mãezinhas do hospital que a gente trabalha, são assim, né? Você vê a mãe sorrindo lá no quarto, com a criança, às vezes você sabendo da situação, então é bem difícil. E eu sempre peço, irmãos, orem por mim toda vez que vocês lembrarem, porque é somente o Senhor. A gente sai de uma história e daqui a pouco a gente entra em outra história. Mas quando Deus quer trabalhar na sua vida e quando Deus quer transformar a sua vida e quando Deus quer fazer algo em você, Ele vai primeiro te preparar. E aí o Senhor foi me preparando. Eu não entendi por que eu tinha que fazer capelania até antes, mas aí depois eu percebi. E aí eu fiz capelania com a minha irmã, fiz capelania com a minha mãe, aí eu tinha como fazer, porque nós não tínhamos perdido ninguém muito próximo da família. E aí elas duas foram as primeiras próximas que a gente perdeu, e foi tão duro, e ainda com uma criança, né, o Murilo. Pode passar o próximo. E aí, foto dos cultos nos setores. Então, a gente vai passando de setor em setor e vai fazendo culto todos os dias. Pode passar o próximo. E aí, mais ou menos, uma média de entrega de literatura por mês, que a gente entrega na capelania, e a participação dos funcionários nos cultos. Então, a gente faz mais ou menos isso. Então, a gente tem em torno, entre 800 e 1.200 pessoas, mais ou menos, por mês, em todos os cultos com a gente. Pode passar o próximo? E agora a gente faz também uma assistência à família no luto. Pode passar o próximo? Vocês sabem como que esse processo é, a gente estava falando disso agora. Todas as dificuldades, então a gente faz aquele acompanhamento. Então, no Emílio Ribas, quando tem uma pessoa que falece lá, né, aí quando a família chega, a gente providencia toda a papelada, a gente providencia um café, a gente providencia um chá. A Neide arrumou uma sala, decorou toda a sala, falando de conforto, de consolo. Então, assim, todas as pessoas que falecem lá têm esse acompanhamento e tem uma equipe que ajuda nisso, né, a acompanhar. Muitas vezes a gente não fala uma palavra, a gente só acompanha.
Mas só da gente estar ali, da gente falar, você quer sentar aqui? Você, né? Você pode chorar? Isso faz toda a diferença. Pode passar o próximo. Aí é o grupo do acolhimento, tem um curso. Todas as fases que a gente tem que passar, eu tive que fazer muitos cursos e tive que ler muitos livros. Porque foi o que eu te falei, você precisa ter conhecimento de fato para você conseguir passar as coisas, né? Então, tem curso para tudo. Se você vai acompanhar a família enlutada, você faz um curso para você não usar as frases que não são frases de consolo, né? Ah, ela estava sofrendo mesmo. Ah, foi o que Deus quis. Gente, principalmente para uma mãe. Isso não é uma frase que a gente pode falar de forma alguma, né? Às vezes você ficar em silêncio, ficar ali, chegou a hora dele mesmo. Uma, porque a morte não tem nada a ver com Deus. A morte é consequência do pecado, né? Que Deus permite todas as coisas e tudo. Nós sofremos as consequências do pecado e uma delas, a mais pesada, a mais difícil, é a morte, né? E ela não tem nada a ver com que Deus permitiu. É porque é consequência do pecado. E aí a gente passa por isso por conta disso. Pode passar o próximo. Aí a importância, né, desse acolhimento, da gente não romper esse vínculo, pode passar. Porque tem o luto sem e com Deus. A diferença, né? O desespero da pessoa não saber para onde ela vai, para onde o parente foi, como que é a situação. Então, a gente lida com aquele desespero. Então, a diferença. Então, a gente mostra Jesus. Porque o luto com Deus, saber que Deus é soberano e que Ele vai estar ali do seu lado, mesmo a morte não sendo por conta dele, sendo por consequência do pecado, Ele não larga a nossa mão. E Ele está ali para nos consolar e para nos acompanhar. Pode passar o próximo. Aí esse acompanhamento a gente faz a longo prazo. Então, os familiares que querem ter um acompanhamento, a gente liga diariamente, pergunta como que está, fala um versículo, ora com a pessoa. Então, a gente faz esse acompanhamento para todo mundo que quer continuar com esse acompanhamento. E tudo isso demanda equipe. Uma pessoa sozinha, impossível de fazer tudo isso. Então, por isso que eu estou demonstrando aqui. E tem gente de todas as faixas etárias, tem gente... quem se dispõe. Tem gente de todas as religiões. Na capelania não tem religião. E lá é batista, lá é presbiteriana, Assembleia de Deus, Evangelho Quadrangular, não. É o servo do Senhor que se dispõe a estar lá. E aí a gente faz o treinamento e conversa com eles. Pode passar o próximo. Aí ajuda esse aconselhamento? Ajuda a expressar os sentimentos, não sufocar o luto, se permitir sofrer e permitir as lágrimas. É interessante, assim, às vezes a gente vê, mas é costume nosso, é porque a gente não sabe mesmo. Você é uma guerreira, você é um guerreiro. Gente, isso está longe de uma palavra de conforto. Está longe. Porque nem Deus fala assim com a gente. Toda vez que alguém precisou de Deus, Ele falou para ele, se acalme, eu estou contigo. Lembre das palavras do Senhor, quando a gente não sabe o que falar que a pessoa tem que passar por aquilo, que ela tem que sufocar, e isso é engraçado, acontece mais no meio evangélico, porque a gente acha que a gente é o super-herói, e que está ali escrito, e que a gente, não. Você quer chorar naquele momento? Você se sentiu fraco? Você se sentiu triste? As lágrimas é um artifício do consolo de Deus. Ele permitiu que a gente tivesse as lágrimas, então você para. Deus, a Bíblia também nos fala do tempo, né? O tempo de Deus. Pode passar o próximo? A oração sem palavras, né? Tudo com oração. Mas você já prestou atenção? Toda vez que você fecha os olhos para orar, é impressionante. O que Deus faz com a gente? Como que Deus modifica a nossa visão? Na hora que você vai começar a orar, até se você não sabe o que você vai falar, você está desesperado, você está triste, você está angustiado, você está querendo até acabar com a sua vida. Aí você fecha os olhos e fala, Senhor, eu não sei nem o que falar, porque tem vezes que acontece assim. Porque muitas vezes a gente não sabe o que falar. Aí, quando você abre os olhos, você acalmou o seu coração. Porque você falou com
com o provedor de toda paz, de todo consolo. Ele acalmou seu coração, ele põe na sua mente, te direciona o que você precisa fazer, qual é o próximo passo. Pode prestar atenção nisso. Não existe oração sem resposta. Todas as orações têm resposta, porque a gente é que não presta atenção, mas tem resposta, porque aí ele está ali. Pode passar o próximo. O conforto na palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Né? Olha aqui, quando a minha ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio para minha alma. Né? Os Salmos é incrível. Pode passar o próximo. Aí o que a gente começou a perceber? Que fazendo humanização com os funcionários, ajudava a eles serem mais carinhosos com os pacientes. Então, essa humanização é, assim, fundamental. Então, a gente cuidar deles. Você chega com uma enfermeira muito estressada, não pergunta nome, não sei quem já ficou internado aqui, mas é horrível. Chega de madrugada, bate na porta, acende a luz, pega o seu braço, te aplica uma injeção. Às vezes, o acompanhante está lá, assusta na cadeira, um horror. Aí a gente tenta, né, humanizar isso. E aí a gente pega e às vezes eu faço questão. Eu falo, eu queria ir no leito tal. Eu olho na ficha e vejo que leito que a enfermeira vai. Aí ela vai no tal. Aí eu pego e falo, tudo bem se eu for com você? Aí, ela vai. E aí a gente vai conversando, né? Porque elas me conhecem e tal, não sei o quê. Então, né, Xerri e tal e tudo. Aí eu falo, espera um pouquinho, eu vou tocar no paciente para ele não se assustar quando a gente ligar a luz, né? Espera só um pouquinho. Aí eu vou lá e toco. Oi, tudo bem? Eu vou ligar a luz porque a enfermeira vai fazer um procedimento em você, tá bom? Na verdade, eu nem vou ficar aqui agora porque eu posso atrapalhar. Aí eu pego e saio. E aí eles foram acompanhando esse jeito da gente chegar no quarto e tal e tudo, e a gente foi humanizando. Fora isso, reconhecer o trabalho deles. Então, todas as datas comemorativas a gente faz no hospital, com música, com lembrancinha e tudo, falando tanto que eles são importantes para resgatar dentro deles a humanização para eles lidarem melhor com os pacientes. Pode passar o próximo? E aí é assim, então tudo a gente comemora e a gente está lá. Pode passar o próximo? Os grupos musicais faz toda a diferença, é incrível. Todo mundo, o Lipe já foi, a Ju e o Mateus, aqui quem já foi, não tem como, não existe, porque a palavra de Deus, ela não passa por nenhum corredor, por mais frio e gelado que ele seja, de forma a não ser percebida, né? O consolo, ele vai exatamente, e Deus usa a gente como instrumento. Então, nossa boca falou, é interessante que tem um rapaz que só toca, e ele passa no corredor tocando. Se a gente entrar no quarto, fala, era música evangélica, né? E às vezes não são músicas nem conhecidas, mas é porque qualquer coisa que você faz diante do Senhor, mesmo que seja uma música e você só está tocando, ela vai chegar como consolo. Porque não é a gente, nós só somos os instrumentos. Pode passar? Aí aqui, o grupo local da igreja, a Bárbara, que acompanhou a gente, indo o domingo e Natal, Páscoa, são os dias mais tristes e mais gelados do hospital. E aí, esse grupo, ele gosta de ir domingo de manhã. Nesse grupo aqui, são diáconos e 5 pastores. Eles deixam a igreja deles, eles organizam lá e eles entendem que, pelo menos, uma vez por mês, eles vão no hospital e falam, a nossa escola dominical vai ser no hospital. É o dia mais triste no hospital. Não tem ninguém, tudo gelado, tudo, né? E aí, na cabeça do familiar que está lá internado, ele fala, está minha família toda reunida agora. Todo mundo almoçando, porque quando a gente está aqui fora, é o dia mais feliz para a gente, né? Mas inverte se você está no hospital, sozinho lá, lembrando que sua família está toda reunida, né? E tudo. Então, nesses dias, quando a gente encontra um grupo que se dispõe aí, nossa, é uma bênção muito grande e eles ficam muito agradecidos, muito mesmo.
Teve uma coisa interessante, a Ju e o Mateus foi da última vez, o Mateus levou o carrom, a gente nunca tinha levado, e a Ju tocou o violão. E aí todo mundo queria saber que caixa era aquela e tal, e aquilo fez o maior sucesso no hospital. É engraçado, que a gente, né, às vezes está ali e nem imagina. E um médico nessa última festa que a gente teve, ele me perguntou para mim, sabe o que eu queria? Aquela moça que tocou o violão, porque eu queria falar com ela. Aí eu falei, doutor, agora ela não está podendo mais vir, né, por conta de serviço e tal. Ele falou, não, sabe o que acontece? No dia que ela veio, a minha filha, eu estava tendo muito problema com a minha filha de 12 anos, muitos problemas. E na escola e tudo, e eu trouxe ela para o hospital. Aí vocês passaram tocando. Aí ela viu a moça tocando. Ele falou que ela pegou e foi em 3 andares que a gente estava e ficava escondida, muito tímida, tal, filha de médico. E depois chegou em casa e falou, papai, eu já sei o que eu quero fazer, eu quero tocar violão igual aquela moça. Então, olha só. Aí depois, ele falou isso para mim, pode passar o próximo. Falou isso para mim aqui no Dia Internacional da Mulher agora. Que ele falou, eu não tinha conversado com vocês, que eu achei que a moça vinha e eu ia querer falar com ela. Para falar para ela, agradecer, totalmente agradecido pela filha dele ter te visto e ter sentido vontade. Aí ele disse que já desceu ali, já comprou um violão, porque eles têm condições e tal, e aí ele só precisava de um direcionamento. E aí ele levou ela no hospital para ver se ela se interessava por estudar e tudo. De repente ela ia gostar, né? Ia querer ser médica, ela quis ser música. Quer tocar em bojo? Eu falei assim, você viu ela cantando? Então, aí daqui a pouco quer ser a Ju. Mas é isso, meus irmãos, é isso. O trabalho é grande, são muitas coisas, muitas experiências. Se eu fosse contar, são grandes experiências que a gente tem lá. Mas Deus, Ele é maravilhoso e Ele vai nos ensinando. E quando a gente também é ensinado, né, é maravilhoso. Eu peguei o texto de Tiago 1, 2, 4. É até interessante que vocês talvez vão pensar que esse texto, será que tem alguma coisa a ver com consolo? Mas ele tem tudo a ver com consolo. Eu deixei ele aqui, eu vou ler para os irmãos. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Foi o que eu falei para vocês. Isso aqui tem tudo a ver com consolo, porque a gente prega que aqui nesse mundo a gente vai passar por dificuldades e a gente vai passar por provações. Mas nós temos um Deus que está conosco. E nós pregamos que esse Deus tem uma promessa de vida eterna para a gente, que a nossa vida ela não se resume aqui, né? Não precisa ter medo da morte. Então, esse texto eu acho que ele se enquadra muito nessa parte do louvor. Muitos de nós, talvez vocês agora, igual eu, quando vi o trabalho, achei lindo, maravilhoso, se sente impactado. Mas uma coisa que talvez a gente não sabe, que atrás de cada ação dessa, gente, tem uma luta muito grande, e com certeza é a luta espiritual. A gente precisa mesmo de oração, assim, porque não é fácil. Por esse motivo, antes da gente se comprometer com qualquer um ministério, igual eu já falei, a gente tem que se preparar espiritualmente, mas principalmente se preparar na palavra de Deus e procurar os cursos que tem e tudo, e você tem que se preparar. Nada que eu fiz na igreja nunca foi sem eu me preparar. Você vai cuidar das crianças? Então, quando falava isso para mim, então eu tenho vários cursos no Ministério Infantil, vários cursos na capelania, vários cursos, e aí eu vou me reciclando, lendo, porque é só através disso que a gente consegue mesmo ter segurança para passar o que precisa ser passado, né? Para a gente não deixar, porque é Deus que quebra a gente, né? E ele transformando a gente, Ele transforma muitos. O Evangelho, ele é santo, é um ministério santo. Nosso Deus é Espírito. E uma coisa que a gente não pode se esquecer jamais,
é que o reino de Satanás também é espiritual. Você se levanta e Satanás se levanta também. E aí a luta contra ele não vai ser só com coisas daqui da terra, coisas terrenas. É um grande equívoco focar o ministério somente no mundo físico. A gente organizar tudo, ensaiar tudo, fazer tudo, porque o mundo físico não é capaz de tocar o mundo espiritual. A única maneira de obtermos o sucesso é ser guiados pela palavra e pelo poder do Espírito Santo, porque só assim a gente vai pregar o genuíno evangelho. Falar de consolo, para mim, é uma grande inspiração, mas é um desafio muito grande. Misericórdia é um dos atributos de Deus, e ele revela o aspecto do caráter divino. Porque é exatamente pela misericórdia que ele nos resgata da nossa rebeldia e da nossa depravação. Ele é o Deus da misericórdia, mas ele quer ver isso ardentemente em nós, mais do que as nossas palavras, meus irmãos. Os nossos atos de misericórdia é que vão dar conta da nossa convicção, né? Então não adianta a gente fazer só por fazer. Os nossos atos de misericórdia mudam completamente todos os cenários. O ministério da consolação nos tira do comodismo. Lembra eu? Voltei, estou levantando de novo, 4h30 da manhã, 4h20 agora. Eu tenho que levantar e para se preparar para fazer lá o trabalho. Passamos de meros receptores. A gente quer vir aqui na igreja, a gente quer receber. Qual que vai ser a palavra? Como que vai ser os cânticos? Receber. Mas a gente sai disso quando a gente está no ministério de misericórdia. E a gente passa para doadores e servos, um dos outros. Quanto mais a gente se aprofunda, mais convicção a gente tem acerca de Deus. E isso tem um impacto direto em nosso próximo, no nosso amigo que está do lado. 2 exemplos eu vou usar aqui de 2 evangelistas muito conhecidos, Spurgeon e o Moody. 2 evangelistas que não tiveram preparo universitário. Eles não tiveram condições, eles não tiveram preparo universitário. Mas Spurgeon é conhecido como o príncipe, né, dos pregadores, né? Eles fizeram completamente a diferença, eles impactaram de forma totalmente diferente. Mas sabe por quê? Porque eles foram estudantes exaustivos da palavra de Deus. Eles se gastaram aprendendo as coisas de Deus. Moody tem a escola dele, ele não sabia nem falar muito bem. Ele não era uma pessoa que tinha muita fluência para falar. Então, principalmente nas igrejas dos Estados Unidos, você imagina, né? Se você não sabe falar muito bem, dependendo do lugar que você tem, você fica de lado, né? Você não sabe falar muito bem. E ele começou com um trabalho com crianças. E aí, até hoje, existe lá essa escola dele, porque ele desenvolveu um trabalho maravilhoso, missionário, evangelístico com as crianças. Então, assim, a gente se gastar de verdade em conhecer a Deus. Não conhecer somente as coisas materiais, ou então somente os livros e tudo, mas conhecer a Deus, depender de Deus, se dobrar diante de Deus, ouvir a Deus. Aí isso vai fazer total diferença na nossa vida. E para concluir, creio que Deus permite a gente passar pela dor. Eu passava nos quartos e eu falava, Deus está com você, Deus vai te consolar. Mas depois que eu passei pela dor, o meu olhar se modificou, porque eu soube quais vozes soavam no meu ouvido de forma a doer quando você escuta, né? E aí eu falei, eu não posso falar isso para uma pessoa que está passando por uma situação dessa, porque eu passei por essa situação. E aí, às vezes Deus permite, mas é porque a gente vai ter um olhar totalmente diferente quando a gente lidar com o nosso irmão. E a gente vai conseguir, de fato, consolar o nosso irmão. Mas, meus irmãos, não espere passar por uma situação tão dolorida assim. Quando a gente testemunha aqui, falando para você que você pode se juntar a nós em qualquer ministério, e não é nem só nesse, porque até os ministérios da igreja, a gente tem que aprender a aplicar a misericórdia dentro da nossa igreja, né? Com os nossos irmãos.
E qualquer ministério que você focar fazer, não faça por fazer, né? Você faça porque você tem um Deus que vai te capacitar e que você não trabalha para homens, mas você trabalha para o próprio Deus. Com esse processo, a gente se torna pessoas disponíveis, sensíveis, que buscam no Senhor a sabedoria e a prudência e os seus instrumentos de consolo. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém, irmãos? Como ouvimos, né? Capelania é um trabalho, e a Cris falou algo que eu pensei e eu vivi isso. Eu também tenho um curso de capelania, não é no Emílio Ribas, é no Hospital São Paulo. E o que me levou a fazer capelania? Eu fiquei um tempo internado, e nesse período que eu tive internado, por ver a necessidade dos pacientes, essa necessidade que a capelania oferece, o que? É um socorro, é uma ajuda para eles. Isso me fez com que fizesse capelania. E eu fiz capelania e eu servi durante um tempo no Hospital São Paulo, e uma das coisas que sempre me levou a refletir era, eu saía do trabalho cansado às 6 da tarde e a capelania iniciava às 19h30, e eu saía cansado, e lá, muitas vezes, para você não ficar parando o elevador, subia de escada, de andar em andar. Só que uma das coisas que com o tempo eu comecei a pensar e olhar para mim mesmo o que estava acontecendo, eu saía do trabalho cansado, mas quando eu voltava da capelania, eu voltava renovado. Isso é algo, irmãos, que nos leva a pensar e a entender que Deus, muitas vezes nós achamos que estamos indo fazer algo para o benefício, uma ação social para a pessoa, mas não, muitas vezes nós estamos indo lá, mas nós estamos aprendendo. Então, se você não tem feito, se você quer se envolver, faça capelania, faça e saiba que será um meio que Deus irá usar a sua vida para alcançar pessoas que se encontram no leito de hospital sofrendo, e com certeza o nome do Senhor será glorificado. Amém? Estamos encerrando o nosso culto de hoje. Vamos orar, agradecer a Deus por esse dia, por essa palavra, por essa apresentação, pois foi algo que eu tenho certeza que Deus falou aos nossos corações e nos levou a refletir quanto ao amor ao próximo. Amém? Pessoal do louvor, vamos estar orando então. Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Deus, por esse dia de hoje, por esta oportunidade, Senhor, que tivemos aqui de ouvir a Tua voz, de ouvir a Tua palavra, que o Senhor, ó Pai, esteja nos levando, Senhor, nos direcionando a ter esse amor com o próximo, ó Deus, a esse amor, ó Deus, pela Tua obra, Senhor, amor, Senhor, pelas almas, Pai, por pessoas que precisam, que carecem conhecer a Ti, Senhor, que o Senhor, ó Deus, nos ajude, que o Senhor, Pai, venha nos ensinar e nos fortalecer, para que sejamos, ó Pai, um exemplo para aqueles que estão ao nosso lado, que possamos, ó Deus, testemunhar do Evangelho, testemunhar da graça e do amor do Senhor Jesus Cristo, Pai, para que Teu nome seja conhecido e glorificado, ó Deus. É em nome de Jesus, Pai, que nós oramos, ó Deus, e Te agradecemos, Senhor, pedindo por mais uma semana, Senhor, de bênção, Senhor, na Tua presença, que o Senhor esteja nos ensinando, nos conduzindo, que possamos, ó Deus, viver esta semana que se inicia, testemunhando do Senhor, para que Teu nome seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus, Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja de Vila Moraes e a igreja universal espalhada pelo mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém.